Vamos iniciar agora a apresentação da Coronel PM Eliane Nicolucci. Quero agradecer a presença aqui do vereador de Jacareí, vereador Rogério Timóteo, agradecer a presença de vários outros amigos e companheiros que estão aqui na nossa primeira sessão. Coronel PM Eliane Nicolucci, sinta-se à vontade. Vereador Shakespeare Carvalho, presidente da Câmara Municipal, Casa do Povo, na pessoa de quem eu cumprimento cada um dos vereadores aqui presentes, muito obrigada pela deferência de nos conceder a oportunidade de estar vindo aqui, prestar contas agora, logo no início do ano de 2015, sobre o trabalho que realizamos no ano de 2014, e sobre oportunidades que nós vislumbramos para que este ano a gente possa avançar ainda mais. Ou seja, seguir para frente, conseguir melhorar a questão da redução dos indicadores criminais e melhorar principalmente a percepção de segurança do cidadão joseense, que eu acho que é uma coisa bastante relevante. Eu queria começar falando que na nossa pauta a gente vai fazer uma primeira parte, uma prestação de contas, e, numa segunda parte, uma sugestão de como compartilhar soluções para o problema segurança pública. Iniciando, senhores, aqui está o resultado, está meio complicado, mas eu vou explicar. Esse é o resultado que nós obtivemos no ano de 2014, na região metropolitana do Vale do Paraíba. Vejam que, de todos os indicadores de crime que nós tivemos, os 9 principais, nós somente não conseguimos a redução total do indicador homicídio, roubo de veículo e roubo de carga. Porém, nos meses, se os senhores observarem o ano de 2014, para o final do ano, nós conseguimos resultados bastante interessantes na queda dos indicadores de letalidade e de roubo e de outros crimes. E, em relação a anos anteriores, também conseguimos resultados significativos. Portanto, a conclusão que a gente chega na questão da letalidade é que estamos caminhando por um caminho certo. Os resultados dos últimos meses têm sido consistentes. Em relação aos mesmos meses dos anos anteriores, nós estamos conseguindo bons resultados. O crime patrimonial, aqui na nossa região, ele está muito ligado à questão da droga. Isso é fato. Quando a gente fala em crime patrimonial aqui na nossa região, o roubo de veículo, ele, muitas vezes, ele é um fator, o roubo de celular, que é o que predomina hoje, muitas pessoas registram o roubo de celular, na verdade, eles alimentam o ciclo do tráfico, o ciclo da droga. E eu entendo que, quando a gente pensa em segurança pública, a gente tem que pensar numa causa raiz, ou causas raízes do problema. E uma das causas raízes, sem dúvida, é a questão da droga. Eu vejo como o grande câncer da sociedade nos dias de hoje, em torno do qual orbitam os homicídios, crimes de latrocínio. Então, todos esses crimes mais graves, que realmente perturbam, trazem uma sensação de insegurança muito grande, eles orbitam em torno do tráfico. Aqui vem a nossa produtividade, o que nós conseguimos realizar no ano de 2014 todo na região. Então, foi um aumento na apreensão de armas de fogo, e o que chama atenção, senhores, eu destaquei esses dados, um aumento muito grande na apreensão e prisão de adolescentes infratores. Esse é um indicador que salta muito aos olhos, vejam só, 1.925 adolescentes apreendidos em flagrante, o que representa um aumento de 73% em relação a 2013. Senhores, isso é um sinal vermelho, é uma sirene acesa para a gente, porque isso é muito grave. E a questão do adolescente, cada vez mais envolvido na questão do crime, sem dúvida está relacionado a questões sociais, políticas públicas. E o início começa na família. Fizemos mais de 1.800.000 abordagens policiais na região no ano de 2014, mais de 2 milhões de atendimentos policiais, que representam uma média de 172 mil mês, 5 mil atendimentos dias e 236 atendimentos por hora aqui na região.
Só o atendimento do Copom, que é sediado aqui em São José dos Campos e atende as 39 cidades na questão do cadastro do 90, foram mais de 2.600.000 chamadas em 2014. Então, um número bastante significativo. Com relação a São José dos Campos, aí nós tivemos indicadores bastante positivos. Redução do homicídio, redução do latrocínio, redução do furto e roubo. O roubo aumentou, né? O roubo outros aumentou e o roubo de carga, ou seja, seguiu mais ou menos o aumento, a tendência de aumento na região metropolitana. Ainda assim, com uma redução percentual dos indicadores em São José dos Campos. Então, é interessante destacar aqui a questão do crime de letalidade, que em São José dos Campos reduziu bem. Isso é um sinal também bastante positivo. Com relação à produtividade em São José dos Campos, interessante que nós tivemos uma redução percentual do número de armas de fogo apreendidas. Porém, ao longo da linha da história, dos últimos anos, o número de armas apreendidas tem sido bastante elevado. Nós normalmente relacionamos a apreensão de armas com o combate à letalidade. É uma das estratégias, dentre várias que nós devemos adotar, para tentar coibir a questão do homicídio, do latrocínio. Sem dúvida, é tirar a arma de circulação. É fato que parte dos homicídios que nós temos registrados na região do Vale do Paraíba tem origem passional, por brigas de motivos fúteis, isso a gente tem um registro bastante elevado, e o crime ele é cometido, às vezes, com outros meios, pedra, pau, faca, tijolo, cordão de sapato, a gente tem observado isso. Não é a maioria. A gente infere, mais ou menos, em torno, varia cada mês, de 70% crimes relacionados a tráfico, e os demais crimes relacionados a questões passionais ou motivos fúteis, ou seja, crise de relacionamento entre pessoas, que é uma coisa também bastante preocupante. O que chama atenção novamente, aqui em São José dos Campos, é o número de infratores, jovens, apreendidos em flagrante ou por mandado. Isso chama muito atenção. Então, eu deixo aqui o desafio, senhores, para que juntos a gente possa realmente direcionar esforços, pensar em políticas públicas capazes de convencer, de gerar fatores atrativos para que os jovens não entrem no mundo do crime, não se sintam atraídos pela facilidade que é traficar ou trabalhar junto a um traficante. A gente sabe que a concorrência, muitas vezes, ela é desleal. O que o traficante paga por um dia de serviço, sem dúvida, é muito mais do que qualquer pessoa, vamos dizer assim, honesta faria, né? Mas aí a gente tem que gerar o quê? Uma visão de futuro positiva, políticas públicas capazes de fazer frente a esse problema. E aí, os demais indicadores, a gente percebe que são positivos. O interessante também, quando a gente fala número de flagrantes lavrados e número de pessoas presas em flagrantes, isso estava relacionado muito a prisões com pequenas quantidades de entorpecentes. E nós, confesso, que temos direcionado esforços maiores para aquele intermediário, para aquele que distribui o entorpecente. Então, a gente está meio que, lógico, continua no combate ao pequeno traficante, mas o nosso foco hoje, a nossa inteligência está mais voltada para aquele que é o gerente, que é aquele que distribui. Se a gente consegue desmantelar a quadrilha por meio da arrancada, da prisão do seu gerente, o resultado é muito maior, muito mais efetivo. Só um destaque interessante, com relação às intervenções diárias, nós tivemos aqui 50% das buscas pessoais realizadas na região do Vale do Paraíba, das abordagens, foram feitas em São José dos Campos. Ou seja, o trabalho está bastante efetivo. E uma média de 139 atendimentos policiais por hora. Isso registro de 2014. A gente percebe que esses atendimentos eles estão aumentando ano a ano. E o que chama atenção também, grande parte desses atendimentos são ocorrências não policiais. São ocorrências que são de competência, muitas vezes, de outros órgãos, e que a polícia acaba atendendo pela emergência, pela ausência, às vezes, de ter um atendimento 24 horas, então a polícia acaba prestando esse atendimento, né? Bom,
essa foi a nossa prestação de contas. Ao término da nossa fala, a gente deve abrir. Eu estou aqui acompanhada dos comandantes de batalhão, do comandante da base de grupamento aéreo aqui presente, dos comandantes de companhia, que são dos bairros. Então, toda e qualquer pergunta, com certeza, nós faremos o esforço possível para responder ainda hoje, né? Com certeza. Estamos com as mentes aqui que conhecem a região. E eu queria compartilhar soluções agora com os senhores. Bom, quando a gente estuda segurança pública, isso em qualquer curso de doutorado, em qualquer estudo sério sobre segurança pública, no mundo, todos os autores que estudam segurança pública, eles convergem para os mesmos fatores. Primeiro, polícia eficiente, tem que ter uma polícia transparente, uma polícia com sistemas, né, de depuração interna fortes, polícias confiáveis. Essa é a primeira premissa. Segunda premissa, que é universal, para ter segurança pública: prevenção primária e ordenamento urbano. Prevenção primária são medidas básicas da sociedade. É família estruturada, é fé, o exercício da fé, é lazer, esporte, educação, habitação digna, opções de lazer e cultura, né? Trabalho, emprego, ordenamento urbano, uma cidade bem organizada, bem estruturada. Isso é prevenção primária, isso é premissa necessária realmente para a segurança. E, por fim, uma legislação e um sistema de persecução criminal eficiente, ou seja, a legislação ela deve estar adequada à realidade do país, deve estar adequada às necessidades, né, para poder realmente fazer uma contenção, e o sistema tem que funcionar bem. Todos os órgãos, institutos envolvidos devem trabalhar de forma sinérgica. Isso é premissa universal. Quando a gente pega as estratégias que são adotadas no mundo, também há uma convergência. Todos eles acabam caminhando para as mesmas soluções, ou seja, polícia comunitária, polícia presente, polícia que está em contato com a comunidade, aquele olho no olho, é a polícia que conhece a realidade do lugar onde trabalha. Isso é uma premissa essencial. Segundo, uma ação governamental integrada, em todos os níveis, secretarias municipais se conversando, gerando prioridades conjuntas, direcionando esforços para as mesmas causas prioritárias, né? Então, existência de sinergia entre os atores, entre as secretarias, em todos os seus níveis. Depois, planejamento e ordenamento urbano, prevenção primária, como eu já destaquei da vez anterior. Acabar com a impunidade, redução da impunidade, isso é um fator imprescindível, né? E começa nos pequenos delitos, nas pequenas incivilidades. Quando há fiscalização, prevenção, repressão a pequenos delitos, a gente evita grandes delitos. Quando a gente impede ou educa para não ter pequenas incivilidades, a gente impede ou diminui grandes incivilidades. Isso é uma realidade. E a participação efetiva da sociedade, organizada, né? Hoje a gente tem aqui os consegues, tem os fóruns, tem os nossos vereadores, né, que trabalham nos bairros, que trazem as demandas dos bairros. Então, é assim, essas informações e essa angústia, essas vontade da comunidade participar deve ser acolhida. E a gente tem procurado fazer isso até por meio de audiências públicas, por meio de reuniões setoriais, com taxistas, motofretistas, né? Várias categorias, exatamente para quê? Para entender melhor as demandas particulares de cada um e procurar atendê-los sempre da melhor. Direcionar o policiamento realmente de forma a atender o bem comum. Aí, quando a gente fala-se muito em percepção, sensação de segurança. E uma coisa que eu queria destacar é o seguinte: nem sempre a sensação de segurança ou insegurança ela está relacionada efetivamente ao crime. Estudos científicos demonstram o seguinte: tem pessoas que moram, isso é provado em estudos científicos, pessoas que moram em regiões altamente violentas, com altos indicadores criminais. Só que essas pessoas nasceram, viveram, conhecem as pessoas daquele bairro, então a percepção de insegurança que ela tem é baixa, ela se sente segura no bairro onde ela mora, em que pese ser um bairro de São Paulo com o maior índice de homicídios do estado de São Paulo. Por outro lado, às vezes a gente tem um bairro que não registra nada, não tem registro de roubo, não tem nada, e as pessoas se sentem altamente inseguras. Um dos fatores que a gente sabe que gera esse tipo de coisa é a falta de contato entre pessoas.
As pessoas não se conhecerem, não se conversarem, não conhecerem o vizinho, né? Não procurarem participar da realidade do lugar onde vive, do lugar onde trabalha, né? Então, esse isolamento social que a gente percebe que tem sido cada vez maior, e muitas vezes até estimulado pela questão da internet, né? A gente fica muitas horas na internet, Facebook, redes sociais, mas acaba não falando, não olhando no olho do vizinho do lado, não cumprimenta o nosso vizinho que está descendo e subindo no elevador conosco, no nosso condomínio, né? Então, acaba gerando, de fato, uma sensação de isolamento, de insegurança. E há também o papel da mídia, de como divulgar, como passar o fato, a notícia, a ocorrência. Às vezes, esse fato ele é transmitido com sangue, né? Com cores, com imagens terríveis. E, às vezes, o fato é passado de uma forma mais isenta. E isso também contribui muito para uma questão de uma formação de uma percepção maior de insegurança. Agora, o que eu alerto, isso é científico também, quanto maior a percepção de insegurança, maior a tendência da pessoa se isolar. E quanto mais a pessoa se isola, mais ela se vitimiza, ela se vulnerabiliza, ela se torna uma presa mais fácil para o crime, infelizmente. Então, é um círculo vicioso. Então, a pessoa tem medo, ela se isola, ela deixa de participar da vida da sociedade. Com esse isolamento, ela acaba não conhecendo outras pessoas, não conhecendo sistemas de proteção e acaba se tornando vítima mais fácil. Então, não participa, não denuncia, né? Não registra a ocorrência. Então, gera um efeito pernicioso. E aí eu trago de novo, né? Sempre que eu venho falar, eu trago sempre os níveis de controle social. Porque isso, senhores, é segurança pública. Quando a gente fala segurança pública, a primeira coisa que vem na cabeça é polícia. Polícia. Na verdade, a polícia faz parte, sim. É um ator extremamente importante. Na verdade, as polícias, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária Estadual, Polícia Federal, todas as polícias, ambiental, né? Todas fazem parte. Só que a segurança pública começa na família. Começa nos valores. Aquilo que a pessoa acredita, respeito aos mais velhos, respeito ao próximo, né? Respeito às leis. Começa lá, ó, quando a pessoa é pequenininha. Depois tem a escola como um alto fator, um controle, um nível de controle social importantíssimo. E aí eu deixo também uma reflexão. Será que nós estamos protegendo? Será que nós estamos cuidando devidamente das nossas escolas? Será que as nossas escolas estão tendo realmente uma atenção devida? Né? Isso eu falo no Brasil, no mundo. Né? Será que... E a escola é um berço de formação de segurança pública. Depois vem a própria comunidade, mais ou menos tolerante ao crime, mais ou menos participativa, aquela comunidade que denuncia, que não aceita pequenos delitos, né? Que não tolera pequenas incivilidades. Isso faz toda a diferença. Aí vem todo o trabalho, esporte, lazer, saúde e cultura, as leis que regulamentam tudo, as leis que regulam, né, a convivência, o ordenamento social. E quando tudo isso falha, a polícia entra para atuar. De forma preventiva, de forma repressiva. Para quê? Para corrigir as não conformidades sociais. Então, senhores, e aí aparece até, às vezes, em charge, aquele desenho, né, que aparece assim, a mãe falando, eu não posso fazer nada. Aí o padre, eu não posso fazer nada, né, não sei o que fazer. Aí o professor, não posso fazer nada. Aí o não sei quem, não posso fazer nada. Aí chega o policial, e vocês querem que eu resolva tudo? Né? Então, é mais ou menos essa questão. E isso é uma reflexão, senhores, porque a ideia é gerar resultado, é a gente ter resultados sustentáveis. Depois da polícia ainda, a gente tem a questão do Ministério Público e Judiciário para quê? Para penalizar. Para quê? Para encaminhar a pessoa que merecer para o sistema prisional, para que ela possa se corrigir e voltar, né, retornar à sociedade como uma pessoa corrigida. Então, vejam, senhores, a complexidade desse sistema, como é difícil, e nós temos que pensar o todo, e não a parte. E, principalmente, trabalhar também a raiz do problema. Cobrar, sim, polícia, cobrar, sim, investigação, cobrar resultado do sistema prisional, mas também cobrar quem trabalha com a raiz do problema, que está realmente dentro da sociedade. Aqui tem algumas boas práticas que, com certeza, os senhores já conhecem, já ouviram falar, né?
que provavelmente são práticas que podem serem muito aperfeiçoadas, né, até pelo tempo já decorrido, década de 70, década de 80, e naquela época deu certo. O que foi? Não admitir pequenos delitos, não admitir pequenas incivilidades, combate firme ao tráfico, depuração das polícias, para que as polícias resgatassem a imagem de confiabilidade, né? Um trabalho de quê? De reconstituição de bairros, né? Recuperação, ordenamento. Então, pegar aqueles bairros abandonados e transformar em praças, parques bem cuidados, para quê? Para que a sociedade retorne ao seio social, né? Para que ocupe aqueles espaços. Então, são boas práticas, por quê? Porque a desordem, senhores, ele gera decadência, a decadência gera criminalidade, que gera queda da qualidade de vida. Isso é fato, né? E aí, a gente fala que imagens falam mais do que 1000 palavras, né? Quando a gente olha um lugar assim, certamente a gente não se sente seguro, principalmente à noite, né? Andando num lugar como esse. Diferente de um lugar assim. Então, os senhores veem de pronto o quanto que um ordenamento urbano, um paisagismo, uma limpeza pública, né? Aquela coisa de não permitir lixo acumulado, tudo impacta profundamente também num cenário de segurança pública. Tudo isso compõe um grande cenário. E outra notícia interessante foi veiculada, essa daqui foi publicada em 2012, né, no G1 aqui da região, fala o seguinte: investimento no ensino determina a riqueza da cidade 100 anos depois. Em resumo, é o seguinte: uma pesquisa da USP estudou o investimento que foi feito em educação 100 anos antes dessa data da pesquisa, e aí destacou 2 cidades. Uma foi em Indaiatuba e outra foi na Natividade da Serra. Então, falou assim, há 100 anos atrás, Natividade da Serra era uma região muito agrária, muito agrária. Então, o investimento foi feito o quê? Na parte de agronomia, em outras coisas. Enquanto que em Indaiatuba, que era uma colonização estrangeira, né, era uma colonização, agora eu não lembro se suíça, alemã, o que acontece? Em Indaiatuba, a primeira coisa que eles construíram na cidade foi uma escola. E, desde então, o maior PIB que foi investido foi escola, né? E 100 anos depois, Indaiatuba está entre as cidades com maior indicador social, melhores indicadores sociais do Brasil. Então, é uma reflexão que eu deixo, senhores, porque, volto a falar, precisamos dedicar uma atenção melhor às escolas. E, quando falo precisamos, não é prefeitura, não é... Também é prefeitura, governo estadual, governo federal, mas nós, pais, mães, né, vizinhos de escolas, moradores do entorno, vereador, todo mundo. Por quê? Porque há muito o que fazer. Quando a gente pega um bar, por exemplo, instalado a menos de 100 metros de uma escola, esse bar, ele, além de estar irregular, porque há uma lei de perímetro escolar que impede, que não poderia, ele é altamente pernicioso para aquelas crianças que frequentam a escola. Então, são pequenas coisas que a gente tem que realmente estar olhando, né? E aí, só para fechar, para poder remeter a tudo o que nós falamos, nós somos valores. Nós, seres humanos, somos valores sociais, valores morais, aquilo que nossos pais ensinaram, que aprendemos nas escolas, nós somos a nossa história, e nós precisamos saber o que nós queremos ser. Qual é uma visão de futuro? Onde nós queremos chegar como população, como joseenses, né? Onde nós queremos chegar? E aí, a base disso, normalmente, é o quê? A família e a educação. E o que gera uma sociedade segura, saudável, é um conjunto de ações, é um conjunto de atividades que vão gerar um equilíbrio, vão gerar uma condição boa de vida. E quando isso tudo falha, nós temos as não conformidades sociais, e aí entra a polícia, Ministério Público, o Poder Judiciário, para quê? Para intervir e tentar retomar esse círculo virtuoso, digamos assim. Então, vejam, senhores, que o trabalho ele é realmente bastante árduo. O que a polícia tem feito, no caso, para tentar, né, contribuir? Então, temos os projetos sociais que estão em andamento, vários, com crianças, o projeto de judô, que o vereador, inclusive, Calazans, colabora para caramba, e outros vereadores, né? Mas, assim, isso é muito pouco, senhores. Acho que nós podemos muito mais como sociedade, de forma organizada. E volto a falar, como? A gente elegendo quais são os nossos principais problemas, nossos principais desafios,
e juntos, pensando políticas públicas capazes de fazer frente a eles, de forma sinérgica, de forma integrada, de forma organizada. E é isso que a gente está propondo. Eu garanto que a polícia tem feito a sua parte, a gente está procurando fazer o melhor. Temos muito a melhorar, isso eu sempre falo, a gente tem muito, sim, a melhorar. Tem coisas que temos que corrigir, tem desvios de conduta que a gente identifica e tem que punir, isso faz parte de toda e qualquer instituição. Só que o trabalho ele tem sido muito forte e, às vezes, a gente sente, literalmente, que está enxugando gelo. Por quê? Porque o problema sempre recai naquelas causas raízes. É inadmissível, senhores, a gente apreender os mesmos jovens 20, 30 vezes cometendo ato infracional. E a gente precisava pôr fim a esse ciclo vicioso, de alguma forma. Então, fica o alerta, né? Fica aqui o nosso pedido, realmente, para que possamos unir forças, somar forças, para que juntos a gente possa construir realmente cidades mais seguras, melhores para todos. Eu acredito que somente com a integração de esforços, somente com a união de forças, e cada um exercendo, fazendo o seu melhor no seu papel, a gente pode, sim, fazer a diferença. Senhores, eu deixo aberto agora para perguntas, o que quiserem comentar, perguntar. Tenho certeza que está aqui os comandantes, que aquilo que eu não puder responder, os comandantes estão aqui à vontade. Então, eu agradeço a todos, novamente, vereador, pela oportunidade de estar aqui, né? E estamos disponíveis, além das reuniões do CONSEG, com as nossas audiências públicas, que a gente gostaria de propor como uma iniciativa, né? Uma coisa que a Câmara pudesse nos apoiar nesse sentido, né? Para que a gente possa estar realizando e abrindo a Casa do Povo para esse debate olho no olho, com franqueza, transparência, porque nós temos a responsabilidade, sim, de prestar contas à comunidade. Tá? Muito obrigada a todos, estamos à disposição. Quero agradecer a Coronel PM Eliane Nicolucci e dizer que é muito importante, essa Casa de Lei se sente honrada, de logo no início do ano, no primeiro dia de sessão legislativa, temos a presença de todo o nosso comando daqui de São José dos Campos, da região, prestando os seus esclarecimentos e, principalmente, prestando contas à população, que essa é a caixa de ressonância, a Casa de Leis que nós temos aqui com a população. Representantes da população de São José dos Campos toda, e como a comandante, a Coronel PM Eliane, bem referiu aqui, já temos oradores inscritos para deixar o seu pronunciamento. Questão de ordem, vereador Calazans Camargo. Senhor presidente, boa noite. Vocês que nos assistem na TV Câmara, os pares vereadores, funcionários da casa, os que estão aqui na galeria também. Eu, inicialmente, queria cumprimentar aqui o comando da Polícia Militar, aqui presente, a comandante Eliane Nicolucci, né, a força da mulher aí assumindo um cargo importante na nossa região. A região metropolitana do Vale do Paraíba é comandada pela comandante. Os comandantes Acácio, do 1º Batalhão, Major Félix, Coronel Acácio, Major Félix do 46º, os demais membros aqui da PM presentes, sinto-se em casa, né? E nós temos realmente, o comandante comentou aqui, várias atividades preventivas, né, com o esporte, mas o esporte sempre voltado para a educação, que nós acreditamos muito nessa bandeira. Mas eu queria tocar num assunto com relação aqui em São José dos Campos. Fiz parte da comissão da atividade delegada, juntamente com o colega delegado Macedo Bastos, né? E essa atividade, como está funcionando aqui em São José dos Campos, que ela vem realmente na questão preventiva. A gente sabe que as principais demandas do cidadão no Brasil, saúde e segurança pública, né? E aqui em São José dos Campos nós temos implantado, a atividade delegada, na época até foi implantada precocemente, a previsão que seria em 2014, foi no final de 2013, teve um papel muito importante naquele final de ano de 2013, na época de Natal, que sempre tem muito problema de segurança. E como nós estamos hoje com essa atividade de São José dos Campos, e qual seria a necessidade de, na visão de vocês, como é o quadro atual, qual seria um quadro ideal dessa atividade na cidade? Bom, eu agradeço a pergunta.
A atividade delegada, ela foi uma iniciativa interessante no sentido de ampliar os recursos policiais na rua e vinculados a uma atividade de fiscalização e posturas municipal, que impacta profundamente nos resultados do policiamento. Quando a gente tem comércio irregular, bar funcionando irregularmente, na década de 80, nós tivemos registrado uma experiência que foi estudada no Brasil todo, que foi o caso de Diadema, que era a primeira cidade do Brasil em crimes de letalidade, em homicídio, e que, por conta de um trabalho muito forte, muito consistente, integrado entre todas as secretarias municipais, mais as polícias, no sentido de fiscalização de bares irregulares, que era onde motivava e aconteciam muitos crimes, somado ao combate ao tráfico, somado a uma série de medidas, Diadema ela caiu bastante no ranking de letalidade. Então, teve resultado efetivo. Então, a atividade delegada ela tem acontecido. Na semana passada, eu entreguei pessoalmente, em mãos ao prefeito Carlinhos, uma prestação de contas dos resultados de 2014, e nas regiões onde a atividade delegada aqui em São José dos Campos foi empregada, nós tivemos uma média, uma redução de 25% dos crimes, todos os crimes. Então, assim, nessas regiões onde a atividade delegada atuou, nessas companhias, né, nós fizemos o levantamento e todos os indicadores criminais caíram, com bons resultados. Por quê? É a ação, é a presença da polícia, é a presença com contato, o desempenho comunitário, muitas vezes, aquela coisa do diálogo, de bater papo, de conversar, de levantar informações que depois são repassadas, inclusive, para o policiamento ostensivo, que pode dar um combate mais efetivo ao tráfico e tudo mais, né? A tendência, eu acho que, até pelos resultados, seria, com o tempo, até ampliar. A gente não sabe, isso é uma política, vamos dizer assim, do município, né? Nos municípios onde está implantado, tem vindo bons resultados. Então, mas, ainda assim, eu acredito que, além da delegada, a delegada é um dos vamos dizer assim, das vantagens, dos benefícios, mas eu ainda vejo que é possível melhorar no sentido do quê? Da gente fazer fluir mais informações. Eu tenho certeza que os vereadores detêm muitas informações, muitas denúncias, que muitas vezes não chegam para a gente. E isso é um fator que ajudaria muito. Eu confesso aos senhores que, às vezes, grande parte dos sucessos que nós temos, das grandes prisões, apreensões de grandes quantidades de droga, elas são oriundas de denúncia anônima. Porque a pessoa que vive, ela sabe, ela vê alguma coisa estranha, e juntando uma informação com a outra, a gente acaba alcançando bons resultados. Não sei se eu respondi, mas obrigada. Com a palavra, o nobre vereador Rogério Ciborga. Muito obrigado, presidente. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, imprensa, funcionários da casa. E, primeiramente, agradecer, né? Agradecer a PM de São José dos Campos, né, por esse carinho, esse respeito que tem com a nossa casa, viu, presidente? No primeiro dia, né, na primeira sessão do ano, Coronel Niquelucci, vocês estando aqui prestando conta, mantendo o diálogo, um diálogo aberto, que sempre houve com essa casa. Então, isso é importante. Quero agradecer a sua presença, a presença do Coronel Acácio, do Major Sadi, do Capitão Alain, Major Félix, dos demais da corporação que estão aqui também. Nós que estivemos presentes também com o deputado Padre Afonso Lobato lá, o Coronel Acácio nos recebeu uma vez, depois a Coronel Niquelucci recebeu. Quero aqui agradecer que prontamente mandou o comando lá para São Francisco Xavier, que o deputado estava preocupado com o que estava acontecendo lá na Cachoeira, então quero aqui agradecer. O deputado pediu para agradecer isso pessoalmente, então estou agradecendo. Algumas coisas, né? O aumento efetivo da nossa cidade, isso é claro, com o próprio deputado já foi conversado, que vai levar isso para o governador Geraldo Alckmin para aumentar o efetivo. O vereador que me antecedeu, o vereador Calazans, tocou num ponto que eu tinha marcado aqui, a respeito da operação delegada. Nós temos que ter um aumento da operação delegada, um aumento de efetivo de pessoas ali. Mas também não adianta aumentar se ela não for melhor remunerada. Nós temos que remunerar melhor essa operação delegada em São José dos Campos. Quem está falando é o vereador Ciborgue que está falando isso. Eu sei o que eu estou falando, porque tem cidade que está pagando melhor do que São José dos Campos. Então, nós temos que pagar melhor a Polícia Militar ali, remunerar melhor,
para que a gente possa ter uma operação delegada melhor ainda, com mais eficiente e sendo mais eficaz. Quero agradecer ao sargento Gessé, que prontamente, lá em São Francisco Xavier, queria que o comando, o coronel Acácio, passasse agradecimento, que prontamente esteve conosco numa reunião e depois nos atendeu lá. E a coronel Niqueluque esqueceu de um assunto importantíssimo, do projeto ProERD. Quero que a senhora agradeça a todos que fazem parte. Eu fui lá, tive presente com o capitão Alain, com o vereador Calazans, estava lá também, o capitão Alain, o sargento Neto também estava lá, né? O capitão também estava lá. Eu queria que a senhora levasse um agradecimento, por gentileza, para o Cabo Regis. Porque toda vez que eu encontro com o Cabo Regis, eu falo para ele assim, você faz parte da minha vida e da minha família. Porque o meu filho participou de um ProERD que ele deu aula. E meu filho, toda vez que vê ele, cumprimenta ele. E o que a senhora levou hoje e trouxe aqui, família, tem tudo a ver. A corporação, Polícia Militar, junto com a sociedade. Então, parabéns, que o projeto ProERD é um projeto fantástico da Polícia Militar. E toda vez que eu sou convidado para ir, eu faço questão de ir. Muito obrigado. Sim, eu agradeço, né, os comentários e eu só queria fazer uma inferência interessante também. Nos últimos 10 anos, houve um aumento muito elevado da frota de veículos, né? A gente sabe que São José, inclusive, é uma cidade que tem o maior índice de emplacamentos mês de veículos, né? Tivemos um aumento da população na região, tivemos um aumento muito substancial da população prisional da região. Essa população prisional, ela impacta em escoltas, em guardas, né, de presos, socorros em hospital. Então, ela tem uma série de impactos para a polícia, né? E o nosso efetivo, ele se manteve estável nesses últimos 10 anos. Então, em que pese ter subido realmente frota, subido todos os demais índices, né, vamos dizer assim, sociais, o nosso efetivo, ele, na verdade, em todo o estado, ele se manteve estável, né? Porém, se a gente olhar a nossa produtividade, o nosso desempenho, ele foi melhorando significativamente ao longo desses anos. Então, o que eu posso afirmar é que a gente está fazendo muito mais com menos, né, digamos assim, proporcionalmente. Se nós fizermos um estudo da frota, né, assim, a gente fala muito em índice de homicídios em relação a 100 mil habitantes, né? Aliás, São José beira 8, alguma coisa. Exato, São José, o índice é espetacular, menos que 9 homicídios por 100 mil habitantes, né? Mas, se a gente fizesse o mesmo cálculo em relação à frota de veículos, então, ou seja, furto e roubo de veículos em relação à frota, na verdade, a gente tem conseguido reduzir o número de furtos e veículos em relação à quantidade de veículos que estão circulando. Isso é um fato. Eu até peço para quem tiver interesse fazer realmente um estudo nesse sentido. Os senhores vão ver que a gente tem feito muito mais realmente com os mesmos recursos. Isso o que é? É responsabilidade, é eficiência, é eficácia, é transparência, né? E é fato que a tecnologia colabora muito para isso. E quando eu falo em tecnologia, a tecnologia é uma ferramenta que ela o quê? Ela ajuda na informação. Então, quanto mais a gente tiver informação fluindo, circulando, mais ajuda o trabalho policial. Às vezes, uma pequena informação, um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Roniel de Farias. Boa noite, muito obrigado, senhor presidente, a todos aqui da mesa, a todos os presentes ali do auditório. Eu não vim fazer pergunta, eu, na verdade, vim agradecer a presença dos senhores todos e, na pessoa da senhora comandante Niqueluque, é isso, né? Perdão. Agradeço a presença, dou os parabéns, até pela apresentação que foi bem sucinta, muito objetiva, e é disso que a gente gosta. Acho que, traduzindo aquilo tudo que a senhora falou, né? Trabalho, que é uma coisa que vocês vêm fazendo. Eu, nos meus idos 50 e poucos anos, eu sempre gosto de falar uma coisa. A PM, de quando eu era moleque, para a PM de hoje em dia, ela mudou muito, e mudou por uma série de razões. Acho que a coisa mais triste que se tirou da PM foi a respeitabilidade, né? Então, todo cidadão que morava lá na Zona Leste, na famosa ZL, onde eu morava, quando era moleque, a gente vinha baratinha, que a gente chamava de baratinha, aquele fusquinha preto e vermelho, pô, a gente via de longe e morria de medo. Eu nunca fui bandido, eu nunca fiz nada errado, eu era um santinho quase.
apertava umas campainhas só, mas coisa pouca. E eu morria de medo. Então, esse respeito, com o passar do tempo, seja por conta de legislação que mudou, uma legislação que a senhora comentou, que tem que ser mudada mesmo, acho que o ECA tem que ser reavaliado, e já há algum tempo, né, é o que a senhora falou, e prender um cidadão, né, que não tem nada de criança aos 15 anos, porque ele já está matando, roubando, usando droga, e já prendê-lo 20 vezes e ficar nisso. Né? A gente vê isso acontecer com muita frequência. Eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar numa fundação que mexe só com criança e adolescente, e a gente via mesmo que isso, depois de essa criança que entrava e conseguia ficar bacaninha, quando ele batia 11, 12 anos, ele voltava já diferente, e aos 13 já virava um cidadão quase perdido. Tudo que a senhora falou está em trabalho e educação. Eu acho que trocar, como agora foi falado, porque o que aconteceu lá na França, trocar as armas pelo lápis e caneta ainda vai ser o melhor caminho, eu espero, e conseguir ver isso lá para frente. Meus parabéns a todos os senhores e senhoras. Com a palavra, a nobre vereadora Dulce Rita. Primeiro, eu desejo ao nosso novo presidente sucesso, calma, transparência e muita democracia aqui nessa casa. Queria cumprimentar a Coronel Nick Luke, que nossos dois temos um sobrenome que poucos acertam. Também agradecer ao Major Sadi, o Major Gôbado, Capitã Jaqueline, o Tenente Alan, que agora acho que é capitão também, o Rivadalva, todas essas pessoas que já estiveram na região de Eugênio de Melo, que sempre estiveram comigo e que sempre nos auxiliou, não do Cirrita, mas sim a comunidade. E, mais uma vez, voltando outro aqui no microfone, cobrar mais autoridade delegada, porque eu acho que é um projeto que está indo bem em todo o estado de São Paulo, porque também não pode dar bem aqui em São José dos Campos. Eu acho que nós já tivemos um período de experiência, isso pode ser amplamente ampliado, que tem municípios muito mais pobres, com arrecadação muito menor, que tem muito mais autoridade delegada, que está funcionando muito bem no estado inteiro. Então, eu queria que a senhora fizesse, sei que não depende, a senhora é só 50% da parte para celebrar esse convênio, mas que a senhora continuasse se empenhando para que isso fosse ampliado. E parabéns à senhora e a todos, porque eu acho que já está melhorando muito. E também temos que agradecer o Geraldo Alckmin, que está sempre aí com novas viaturas, aumentando o efetivo, aumentando não só a Polícia Militar, como também a Polícia Civil, com novos empreendimentos, com novos investimentos aqui na região. Sei também que não é só disso que a polícia precisa ir muito, 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 estar junto com a comunidade, estar sempre junto com o poder público, e estar sempre junto com as escolas, e estar sempre junto com as professoras, junto com as diretoras, junto nas rondas escolares. Porque, infelizmente, nós estamos continuando vendo aí que tem gente 7 horas da manhã em porta da escola fazendo tráfico. Eu acho que isso é um absurdo que não pode, não está mais nós permitirmos, consentirmos e vermos isso e ficarmos calados. Então, eu queria que a senhora prestasse muita atenção, principalmente na porta da escola, que as pessoas não vão nem dormir. Chega às 7 horas na porta da escola, a hora que estão abrindo a escola, o pessoal já está lá para vender droga. Com a palavra, o nobre vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, parabéns aí pelos trabalhos. Já começa bem trazendo segurança aqui para essa casa. Parabéns pelos seus 2 anos, que com certeza vai ser de grande valia para o nosso município. Cumprimentar a todos os presentes da galeria, sejam todos bem-vindos nesse início de sessão, aos presentes aqui conosco, no plenário também. Eu quero só cumprimentar a Polícia Militar. Eu moro lá no bairro do São Justo Tadeu, do lado de um condomínio da Polícia Militar. Eu conheço muitos dos profissionais de segurança, colegas de vocês, e sei das dificuldades que eles passam, porque muitos trabalham com a gente nas pastorais e movimentos da igreja. Então, a gente conhece um pouco da realidade do policial, né? Agora, o que é importante nisso tudo, e eu vi, não só na fala da senhora, mas também hoje uma reportagem na TV, é que falta muito a presença da família nessas questões da sociedade. Então, a partir do momento que a família deixou de cumprir o seu papel, o pai, a mãe, querer saber aonde a filha vai, aonde o filho vai, ficou mais difícil essa convivência em sociedades. Parabéns à Polícia Militar. Apesar de todos os problemas, todas as dificuldades que vocês têm,
problemas que extrapolam as questões de município, de estado, até mesmo aí de fronteiras. Parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe muito cada policial, cada pessoa que faz da sua vida segurança para todos nós. Muito obrigado. Antes de conceder a palavra ao vereador Robertinho da Padaria, só ressaltar a presença do secretário de governo, Marco Aurélio, o seu auxiliar secretário adjunto lá, Marcelo Bento, secretário da SSM, o Barão, que está aqui também, o Flavinho também está aqui, o presidente do PT, o Giba Ribeiro, que são pessoas que nos prestigiam hoje aqui na sessão. Com a palavra, nobre vereador Robertinho da Padaria. Senhor presidente, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aqui a Coronel Nicolucci, Major Félix, Major Acácio, toda a corporação da Polícia Militar, e agradecer a senhora, né, por vir aqui fazer essa prestação de conta para a gente. A gente sabe que a Polícia Militar, ela às vezes é vista e cobrada que nem nós mesmos, né, vereadores, e, enfim, que tem nosso cargo aí político. E, às vezes, muitas críticas, e a polícia tem feito um trabalho, ultimamente, muito bom, posso dizer isso, principalmente aqui em São José, porque nós somos cobrados, né, nós somos cobrados onde a gente atua, e a gente leva até o conhecimento da Polícia Militar. E eu posso dizer que o 46, eu vivi um momento complicado, né, alguns tempos aí. Eu gostaria de vir aqui agora agradecer a população do Dom Pedro I, inclusive agradece muito o 46, eu conversei com a senhora, Nicolô, com o Major, e estava falando aqui com o Major Sadi, ligava para ele, lá daquelas questões dos bailes, né, que estavam acontecendo naquela nossa região, e foi um trabalho, como você disse, um trabalho em conjunto, população, né, vereador, polícia militar, enfim. Graças a Deus, conseguimos, né, vocês conseguiram aí solucionar aquele problemão que era lá no Dom Pedro I, aquela bagunça que estava lá, né. Hoje o pessoal agradece, vai na padaria, agradece a paz que voltou a reinar naquele nosso bairro que estava realmente difícil. Então, houve uma parceria. E como você falou, a prevenção, né? Hoje todo mundo sabe que a questão das drogas é prevenção. Tem que trabalhar em conjunto mesmo, a sociedade, educação, enfim, investir em deixar uma cidade de fato bonita, uma cidade limpa, e investir em educação. Aí, com a educação funcionando cada vez melhor, vai diminuir, sem dúvida nenhuma, a questão das drogas na nossa cidade. Mas eu queria mais agradecer aqui esse apoio que vocês deram para a gente que estava realmente passando a maior dificuldade, como acontece em outras regiões também, que vocês acabam atuando e resolvendo. Sabemos que nunca vai acabar, como você me disse, mas voltou, a gente procura vocês de novo. O mais importante é essa parceria, essa atenção que a Polícia Militar tem nos dado. Então, eu queria aqui agradecer em nome lá do povo do Dom Pedro I. Muito obrigado. Eu queria novamente agradecer, porque essa oportunidade de estar hoje na primeira sessão de Câmara aqui, eu vejo com muita honra, é ímpar. Eu agradeço muito assim, essa deferência, essa oportunidade, para a gente poder estar, inclusive, prestando contas, né, do trabalho que foi feito em 2014. Isso a gente quer fazer com muita constância. Uma lembrança que eu gostaria de fazer, recentemente, foi publicado no jornal que a nossa população, a nossa região metropolitana, ela recebe uma população flutuante de 41 milhões de turistas ano. Quer dizer, além dos 2,4 milhões de habitantes que nós temos, nós recebemos 41 milhões de pessoas a mais ao longo de todo o ano. Questão empresarial, né, negócios, comércio, turismo religioso, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, que para mim é o mais bonito do mundo, aquele Litoral Norte, né? Então, assim, é uma região diferenciada em relação a outras. Então, a gente precisa também se adequar, como instituição pública, a essa realidade e achar formas de ser mais eficiente dentro dessa realidade. Eu brinco muito que quando, por exemplo, vai começar a Operação Inverno, é lógico que nosso olhar se volta com mais atenção para a região da Serra da Mantiqueira, que é onde parte da população de São José dos Campos, inclusive, vai para lá, né? Então, é uma outra reflexão que eu deixo, porque temos que ter essa dinâmica, essa mobilidade territorial para poder ser eficiente e prestar um serviço com eficiência.
E um comentário também que eu gostaria de fazer, quando todo ano a gente faz um negócio que chama pesquisa de clima organizacional, que é para os policiais, eles respondem um questionário anonimamente, para dizer como é que eles estão se sentindo, o que eles estão reclamando, o que eles gostariam que melhorasse, né, nos seus quartéis, no seu trabalho, na relação com a chefia, com os colegas, né? E me chama a atenção que todo ano a ano, a gente tem conseguido melhorar os resultados. Este ano, aqui na região, nós chegamos a 90% o índice de satisfação, de 30 e tantas perguntas lá que são feitas, né? Só que, assim, a pergunta pior avaliada, que beira os 40% lá, é quando a gente pergunta, você se sente reconhecido pela sociedade? Essa é a pergunta pior avaliada, e é unânime, assim, é impressionante como o policial ele sente essa falta de reconhecimento, ou esse reconhecimento às vezes não é expresso, né, não é colocado. Então, é assim, eu reitero que, como eu mostrei, são 1,8 milhões de abordagens policiais feitas na nossa região. Quase 1 milhão, 900 e tantas mil aqui em São José dos Campos. Dessas abordagens, quantas não conformidades nós tivemos, né? Quantas reclamações? Eu fiz um cálculo, se pegar lá ocorrências ou abordagens com resultado morte ou com resultado lesão para o criminoso, né? Ou reclamações de pessoas que foram abordadas e se sentiram, de alguma forma, prejudicadas, deu 0,00001% do total de abordagens que nós fizemos. Ou seja, é um índice bastante aceitável. Nós queremos buscar o zero, queremos alcançar o zero. Só que a gente sabe que isso, não, né, quando a gente trabalha com seres humanos, não é possível. Então, é interessante a gente discutir esses dados para entender que a nossa região é peculiar. É difícil comparar a região metropolitana do Vale com Sorocaba, com Presidente Prudente, que são realidades completamente diferentes. Eu duvido que tenha alguma outra região do país ou do estado de São Paulo que tenha uma dinâmica como a nossa, né, uma população flutuante como a nossa. Obrigada. Com a palavra, o nobre vereador Willis Goulart. Obrigado, senhor presidente. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, público de casa, público presente, vereadores e vereadoras. Desejo a todos um bom retorno. Cumprimento a Polícia Militar de São José dos Campos, toda a corporação. Eu queria dar um destaque para esse programa do PROERD. Aconteceu recentemente, no final do ano passado, uma garota que entrou no Facebook para conversar comigo, né, pessoalmente, assim, diretamente no Facebook, e contando a história dela, que desde menina, acompanhando o programa na escola, e que surgiu uma amizade muito bonita entre ela e o policial Emerson Natalino Alves Ricardo, né, e este, dias depois, também me visitou ao gabinete, e através dessas duas pessoas surgiu a ideia de condecorar, conceder à Polícia Militar de São José dos Campos a medalha de mérito legislativo. Fiz esse projeto, foi aprovado no final do ano passado, e em breve nós estaremos entregando à Polícia Militar esta medalha de mérito legislativo, que é um projeto da minha autoria. Por outro lado, também gostaria de agradecer, porque antes disso acontecer, eu fui até o batalhão, o 1º Batalhão, fui muito bem recebido, e todas as solicitações feitas nesse dia, através dos ofícios, pessoalmente também fiz alguns, todos foram bem atendidos, pedindo o reforço da segurança na região norte de São José dos Campos, onde a onda de assalto havia crescendo demasiadamente. Então, nós começamos com abaixo-assinado com todos os comerciantes da região, levei pessoalmente este até o 1º Batalhão, e, em seguida, o policiamento já havia sido reforçado e realmente diminuiu muito essa onda de assalto, roubos, enfim, toda a marginalidade que acontece em nossa cidade, no mundo inteiro. Bom, é isso. Fica aqui um agradecimento particular. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Fernando Petit. Boa noite, presidente Shakespeare. Aproveitando a primeira vinda ao microfone, desejar boa sorte na presidência da casa durante esses 2 anos. Parabenizar também, agradecer a vinda da Polícia Militar, agradecer
a Coronel Nicolucci e todos os companheiros pelo belíssimo trabalho que ela realiza em São José dos Campos. E eu queria aproveitar e bater numa tecla que eu já venho algumas vezes falando nesse microfone, aproveitar a presença da Polícia Militar aqui na Câmara Municipal e lembrar que a atividade delegada em São José dos Campos tem somente 21 soldados trabalhando em São José dos Campos, uma cidade que está com quase 700 mil habitantes, comparando a Taubaté, a cidade, né, vizinha, que tem 150 policiais trabalhando pela população. Pediu o empenho da Câmara Municipal, né, que todos os vereadores possam solicitar, através de um ofício, ao prefeito municipal, o aumento dos policiais na atividade delegada. 21 policiais para São José dos Campos é muito pouco, é quase nada, né? Deveria ser igual ao Taubaté, 150 policiais. A gente sabe que a polícia na rua inibe o bandido, várias regiões reclamando, né, da presença de assaltantes, então, nada melhor que o policial na rua. Eu sei, todo mundo sabe que não é a solução, a atividade delegada não é a solução para acabar com a criminalidade, mas a gente sabe que ajuda muito. Então, vou pedir o empenho dessa casa para que a gente possa fazer um documento pedindo ao prefeito municipal o aumento dos policiais na atividade delegada em São José dos Campos. Obrigado pela presença. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Macedo Bastos. Ilustre presidente, desejando a Vossa Excelência também que Deus o abençoe na sua gestão, junto com a mesa diretora dessa edilidade. Não poderíamos deixar de usar dos microfones para saudar também a nossa gloriosa Polícia Militar, a nossa Coronel Nicolucci, pelo trabalho belíssimo que vem realizando, a todos os nossos comandantes aqui de São José dos Campos e da região. Realmente a gente se sente bastante seguro nessa questão da segurança pública. Eu costumo dizer muito que um dos termômetros que mostra a atuação da nossa polícia na nossa cidade é justamente o número de prisões efetuadas, de armas apreendidas. Hoje nós temos o nosso CDP aqui do Putim, onde cabe 525 presos, com mais de 1.700 presos. Quer dizer, um número que mostra, 3 vezes mais do que a lotação ali existente, que mostra realmente a pujança, a força, a dedicação da nossa Polícia Militar e da nossa Polícia Civil. Eu até fiz uma solicitação aqui para que talvez não pudéssemos ter um novo presídio na cidade e tal, mas pudesse talvez ampliar até aquele espaço que lá existe, porque existe um espaço lá. Fiz gestões junto à SAP, a Secretaria de Assuntos Penitenciários, e acredito que é um estudo que deva ser levado à frente, porque nós estamos com muitos problemas na questão. A senhora disse muito bem, hoje passamos de 400 mil veículos na cidade de São José dos Campos. Eu fui delegado de trânsito e me lembro que, durante o período que lá estava, era 7, 8 mil veículos por ano que são emplacados, né? E para acompanhar isso é realmente algo bastante difícil. Na questão dos homicídios, Vossa Excelência, inclusive, colocou muito bem, comandante, quando falou de que nós estamos em índices realmente extraordinários, talvez um dos melhores que nós vimos nas últimas décadas, né? No ano 2000, nós tínhamos no estado de São Paulo mais de 70 homicídios por cada 100 mil habitantes. Hoje nós estamos na faixa de 10, aqui em São José menos, né? É óbvio que é muito ainda, presidente, é muito ainda, né? Porque são vidas que são ceifadas. Temos uma dificuldade, ainda estamos enfrentando a dificuldade na questão dos crimes contra o patrimônio, né? Os roubos, os furtos. Sei que aumentou também porque na questão da informatização e na questão da possibilidade de você estar fazendo o seu boletim de ocorrência dentro da sua própria residência. Isso, obviamente, é furto de celulares, essas coisas todas, e acaba aumentando esses índices também. Mas a senhora está de parabéns, a Polícia Militar está de parabéns, eu acho que nós estamos caminhando bem. Eu quero aqui parabenizar também a Secretaria de Defesa do Cidadão de São José dos Campos, grande parceira da Polícia Militar. É um trabalho muito importante. Aliás, vocês são ali
constantes ajudadores, né, do desenvolvimento da nossa Guarda Civil Municipal. Isso fortalece também, robustece a polícia, coloca mais pessoas nas ruas. Quanto à questão da atividade delegada, foi um dos que lutou muito, o comandante Félix sabe disso naquela época, para que se instalasse em São José dos Campos. Eu acho que nós precisamos sim, de mais policiais. O Estado agora também tem, né, uma modalidade de atividade delegada. Nós já fizemos um ofício ao governador de São Paulo, inclusive, para que o governador também possa atender às nossas necessidades. Se não me engano, até chegou uma resposta agora aí para que a gente possa estar trazendo mais policiais para as ruas da nossa cidade, porque eu acho que a atividade delegada é uma polícia comunitária muito importante e que vem ajudar a nossa segurança pública. Parabéns. Estaremos aqui iniciando um novo processo, um ano legislativo. Essa parceria, né, muito bem colocado pelo presidente, é a presença aqui dos nossos policiais militares, porque essa parceria, essa junção, né, eu me lembro eu estava em Buenos Aires e estava passeando por lá, quando eu vi uma palestra do Beltrame, até falava o secretário de governo agora sobre isso, e eu acabei indo até lá para assistir a palestra. E ele começou dizendo o seguinte: a polícia por si só não resolve a questão da segurança pública. Aqueles quadros que a senhora colocou foram muito, muito bons e mostram a realidade dos fatos, né? Quando a polícia atua? Quando falharam todos os mecanismos sociais. Nós somos o final da linha. Nós vamos atuar quando? Quando falharam os mecanismos sociais. Falhou a escola, falhou a igreja, falhou a comunidade, falhou a família, quando falharam todos os mecanismos, e aí a coisa acontece, né? Mas parabéns, eu acho que esse debate que se faz, isso é um debate, né? É muito propício para a cidade, traz a sensação de segurança, como foi bem colocado, faz com que a população conheça um pouco dos mistérios das atividades da polícia, tanto a civil como a militar, como da polícia rodoviária e tudo mais, do corpo de bombeiros. É importante que a população, questão de educação, inclusive, né, conheça esses meandros para poder, inclusive, saber como solicitar, onde solicitar. Parabéns, que Deus abençoe a sua vida e a vida de todos os comandantes que aqui estão. Muito obrigado. Eu queria agradecer o nobre vereador Macedo Bastos, em nome dele, agradecer a toda a Polícia Civil. Eu brinco que nós somos que nem unha e carne, né? Tem que estar sempre trabalhando bem junto mesmo, porque o que um começa, outro termina e vice-versa. A gente tem que trabalhar junto. Quanto mais as polícias estiverem integradas, né, e estiverem irmanadas em sinergia, só a população ganha, com certeza. Temos que trabalhar nesse sentido sempre, sempre. Irmanar, juntar, integrar, aumentar a sinergia, e eu até agradeço. Uma lembrança que ele fez, de fato, o desafio tem que ser dos crimes contra o patrimônio, que ele lembrou bem. Já destaquei que dos roubos, por exemplo, nós tivemos aí um aumento muito grande, o capitão Alain, inclusive, especialista nisso, questão de roubo em celular. É impressionante o número de registros que tem sido feito em razão desse celular. Por conta, às vezes, da distração da pessoa, chama atenção, é um material fácil de trocar nas biqueiras, há também vamos dizer assim, os receptadores disso que revendem, e tem as pessoas que compram também esses celulares, produtos. Então, tem todo um círculo, né? E aí a gente tem que trabalhar, de fato, em conjunto. Além dessa questão do registro eletrônico, recentemente o nosso BAEP, aliás, destacar, né, a questão do BAEP, que foi um batalhão recém-criado, sediado em São José dos Campos, que atende as 39 cidades, mas permanece grande parte do tempo aqui mesmo, porque sai daqui, volta para cá e tem a sua atuação muito forte. Atuou bastante, inclusive, na Zona Norte, né, o vereador lá lembrou bem, houve uma redução dos crimes lá por conta da atuação também do BAEP, da rota que nós pedimos de São Paulo e tudo mais. Mas o interessante ver é que nós detectamos, e eles pegaram comprovadamente, a gente, é que nem cabeça de bacalhau, né, enterro de anão, que a gente não ouve falar, mas nunca viu, né, é a questão do golpe do seguro. E o BAEP pegou em flagrante uma situação dessa, de golpe do seguro. Um casal que encomendou um roubo, né, para quê? Para dar fim no carro, para receber o seguro. Então, a gente já tinha ouvido falar, comprovado agora, existe de fato. Então, a gente imagina que parte desses registros, muitas vezes, que são feitos, também tem essa questão que não é bem roubo, né? Tem essa questão. Então, vejam a complexidade do que é segurança pública também, né?
Bom, e da minha parte, eu queria novamente agradecer, né, ao vereador Shakespeare, desejar todas as bênçãos de Deus, muito sucesso, muita luz, para que todos os senhores vereadores possam realmente fazer uma gestão bacana, eficiente, aberta, transparente. A gente acredita nos senhores, sabe da capacidade, conta muito com a ajuda dos senhores no sentido de nos ajudar também a trazer informações, a organizar a sociedade de uma forma que a gente possa realmente trabalhar de forma sinérgica, né? E nos colocamos à disposição para colaborar, para ombrear, estamos juntos aí nessa luta aí do dia a dia para construir uma São José dos Campos cada vez melhor e mais segura para todos. Aí eu abro consideração aí aos demais. Primeiramente, agradecer aqui ao nosso presidente, o vereador Shakespeare, agradecer à comandante, né, de ter nos conduzido aí para essa apresentação. E é uma honra, né, estar aqui na Casa de Leis de São José, junto com os companheiros vereadores, né, que constantemente têm aí prestigiado o nosso trabalho. Eu até dizia aqui ao presidente que adotei lá uma postura, né, uma recomendação na minha unidade. Então, nas terças e quintas-feiras, né, eu recomendo aos colegas que venham desfrutar do café na Câmara. E é um trabalho salutar de estar passando aqui junto com os senhores, porque, como já foi dito pela nossa comandante, os senhores estão junto da nossa comunidade, então estão realmente subsidiando, né, o nosso trabalho com informações, trazendo sugestões de melhoria para o processo, e, ao mesmo tempo, a gente também consegue, né, intercambiar, levando também alguma sugestão, algumas questões polêmicas que os senhores podem estar trabalhando aqui na Casa de Leis. Então, constantemente vão estar vendo alguém nosso passando por aqui, tomando um café com os senhores, né? E obrigado já, desde que a gente tem desenvolvido isso, tem sido muito bem recebido pelos senhores. Isso fortalece nosso trabalho, né? Dignifica mais, dá uma autoestima para que a gente realmente continue nessa empreitada. E dizer que, né, em relação ao município de São José dos Campos, em especial, né, na área do 1º Batalhão, mas acredito que isso também fique na área do 46, a Prefeitura tem aí desenvolvido um trabalho junto conosco, né, a exemplo da atividade delegada, que hoje já se pleiteia aumentar aí o efetivo, mas o convênio firmado, né, pela Prefeitura, isso já foi um passo interessante. Nós temos aí o convênio de trânsito, que também foi firmado com o município, deu uma autoridade maior ao nosso policial de rua para atuar, né, em situações em que ele ficava na dependência do agente de trânsito. Hoje ele consegue desenvolver o trabalho dele, né, sem ficar no aguardo de uma outra equipe para que dê procedimento. E a gente tem aí as operações Acolher, né, junto às pessoas com usuários de droga, aqueles que estão aí na rua. Então, assim, junto com o município, a gente também vem desenvolvendo, né, um bom trabalho. O prefeito Carlinhos tem aberto aí a oportunidade da gente dialogar, conversar, e é lógico, a gente tem que respeitar as limitações, mas ele tem dado essa oportunidade. Problemas, né, a gente ainda enfrenta, já discutimos hoje um problema que nos sinaliza bastante, é aquela cachoeira lá de São Francisco, né, a Pedro Davi, pelo volume de pessoas, né, então a gente precisava estar melhorando as condições daquele espaço público, né. A gente vem dando uma atenção, mas a gente precisa melhorar. Alguns projetos sociais, né, a exemplo aí do vereador Calazans, que está lá conosco, né, no projeto Judô, hoje com fila de espera, viu, vereador? E precisamos aumentar essa capacidade, né, melhorar lá o ambiente, mas com fila de esperas e depoimento, né, de famílias que vão lá elogiar esse trabalho, fruto de uma insistência ali do vereador, né, para que a gente tivesse esse projeto em andamento.
Então, hoje a gente fica feliz, né, a exemplo do PROERD, estar desenvolvendo essa modalidade aqui na nossa região. A gente queria também dizer que a questão de policiamento, principalmente a questão da prevenção, que está ligado intimamente à Polícia Militar, à Guarda Municipal, hoje a gente precisa caminhar, né, para o sistema eletrônico, o sistema digital. Hoje nós temos aqui, né, o nosso COI, com 530 câmaras na cidade de São José dos Campos. Mas dizer assim que, né, hoje ainda é importante a gente lembrar que esse número precisava aumentar também um pouco mais, né? Porque uma vez que a gente não tem aí o policial para cobrir todos os lugares, todas as ruas, todos os quarteirões, que é o que cada morador gostaria, mas eu consigo fazer a vigilância à distância, né? Então eu estou monitorando, eu estou olhando, no momento em que eu identifico uma conduta irregular, uma irregularidade, a minha patrulha mais próxima, ela consegue interagir, interferir naquela situação e muitas vezes, né, prevenir ali a ocorrência de um crime. Então a questão aí do monitoramento, né, eu deixo aqui uma sugestão aos senhores, que a gente pudesse estar dentro de um estudo, né, o prefeito Carlinhos também já sinalizou a oportunidade de estar melhorando isso, né, mas que a gente tivesse um estudo dentro da comunidade, onde os senhores, né, estão aí com uma frequência maior, da gente poder, em conjunto com a polícia, sinalizar, né, esses ambientes, para que a gente, à distância, pudesse também estar monitorando, né. Então, eu queria dizer que assim, se depender de nós, como já foi dito pela nossa comandante, a unidade está de portas abertas para receber, né, os senhores, a hora que quiserem tomar um café, não é tão bom como o da Câmara, mas, né, a gente tem um café lá. E também queria depois deixo aqui com a presidência, né, o nosso endereço eletrônico, que também, se quiserem remeter, muitas vezes, né, uma solicitação, uma sugestão, alguma questão que a gente tenha que participar, opinar, ou mesmo, né, agir, a gente deixa esse endereço depois aqui com o presidente, que repassa aos senhores, né, e será muito grato, né, a gente ter essa correspondência, tanto a vinda dos senhores, como a gente poder retornar ao nosso trabalho, né, e dizer do que nós fizemos, o que aconteceu, e quem sabe até ouvir dos senhores que, olha, o problema realmente foi resolvido lá, de fato, isso para nós é muito gratificante. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na data de hoje, né. Quero agradecer a Coronel PM Eliane Nicolucci e todos os demais oficiais aqui presentes. Obrigado pela presença, agradecer ao Tenente Coronel PM Acácio e o Major Félix e também o Capitão Mazocati, isso, que é o responsável pela operação do nosso Águia, né? O Águia que tanto nos orgulha de termos aqui também na nossa cidade. Agradecer e dizer que essa Casa de Leis está sempre aberta para vocês e para todos os esclarecimentos e prestação de contas, e parabenizar pelo serviço, e que nós possamos trabalhar em conjunto para que nós possamos ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, e que possamos fazer cada um a nossa parte. Muito obrigado, agradeço a todos os vereadores também pela atenção.